Olá a todos, hoje no Jornal da Manhã, entrevistas, tenho o prazer de receber o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante a passagem aqui pelo estado do Ceará, vai conceder essa entrevista com exclusividade ao Grupo Cidade de Comunicação e à Jovem Pan News Fortaleza. Presidente, para mim é uma honra entrevistar o senhor pela terceira vez em passagem aqui pelo Ceará. E a última vez, eu não sei se o senhor se lembra, o senhor estava na semana de finalizar o mandato e o senhor concedeu uma entrevista para mim exclusiva. Muito obrigada. Você sabe, Patrícia, que eu li a entrevista que eu dei para você ontem, eu li um trecho dela. E é gratificante para mim poder voltar a dar entrevista para você aqui no Ceará. Eu quero cumprimentar os ouvintes e telespectadores do Grupo Cidade, da Jovem Pan, da Record, e dizer para você que eu estou à inteira disposição para você fazer a pergunta do jeito que você quiser, pergunta que você quiser, só te avisando que não tem pergunta proibida. Que bom, presidente. Isso é bom que os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan fiquem sabendo que a assessoria de imprensa, graças a Deus, não pediu pergunta com antecedência, não solicitou roteiro. Então, assim, eu sempre tive muita liberdade com o presidente Lula realmente de fazer a pergunta que eu quisesse e ele sempre respondeu realmente todas as perguntas, não fugindo de nada. Presidente, eu gostaria de começar a entrevista traçando uma linha do tempo dos 580 dias em que o senhor ficou preso, né? Sem a apresentação de provas após a denúncia do Ministério Público Federal envolvendo crimes de corrupção, sítio de Atibaia e triplex do Guarujá. Passando por essa decisão também do ministro Fachin, né, o senhor vem voltando aí por cima e consegue novamente se tornar elegível politicamente falando, né? O senhor volta ao cenário político e a gente sente com sangue no olho. Primeiro, pela injustiça cometida da questão do cárcere do senhor, né? E no último sábado, mais uma vitória para o senhor na justiça, onde foi rejeitada a denúncia contra o senhor em relação ao sítio de Atibaia. Significa dizer que não há mais acusação. Com isso, 17 vitórias e nenhuma condenação dos processos até agora, né? O senhor teme alguma outra condenação em relação à corrupção? É a minha primeira pergunta. E se preocupa ainda o assunto a ser discutido, corrupção? Patrícia, eu sou um homem que creio muito em Deus. E eu acho que a minha prisão terminou sendo uma provação. Quem sabe aquilo estava colocado no meu destino para que eu pudesse provar à sociedade brasileira o que uma parte da elite brasileira é capaz de fazer para evitar que a gente continuasse a fazer política de inclusão social. Eu só posso entender que a preocupação que algumas pessoas têm com a minha volta à presidência da República é a política de inclusão social. É você resolver o problema do povo pobre, é você dar comida para ele, é você dar emprego, é você dar cidadania, é você dar universidade, é você dar as pessoas terem acesso às coisas que todo mundo deveria ter direito. É a única explicação que eu tenho, sabe? Então, eu quando decidi para a cadeia, Patrícia, porque eu poderia ter saído do Brasil, tive vários convites para ir embora do Brasil, tive convite para a embaixada, eu decidi para a Polícia Federal porque era perto da Justiça Federal e eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que aquela força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Aquilo não eram procuradores com intenção de fazer bem ao Estado brasileiro. Aquilo era um grupo de procuradores que resolveram se vender ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, se vender a procuradores da Suíça para tentar destruir a minha candidatura e a minha imagem, para tentar destruir as empresas de engenharia do Brasil e para tentar fazer o desmonte da Petrobras, porque até então nenhuma petroleira admitia a lei da partilha que nós fizemos, transformando o petróleo do pré-sal num patrimônio do povo brasileiro. Não sei se você está lembrada, a gente tinha decidido que 75% do royalties do petróleo seria destinado à educação nesse país. O que a gente queria? A gente queria recuperar o atraso do século XX e fazer com que o Brasil fosse uma nação efetivamente bem formada, com todos tendo direito à universidade, com todos tendo direito a fazer pós-graduação lá fora, porque não existe na humanidade, sabe, nenhum exemplo de país que cresceu economicamente sem primeiro investir em educação. Então, tudo isso foi desmontado pela força-tarefa. Você sabe quantos milhões de trabalhadores perderam emprego por causa da Lava Jato? 4.400.000 trabalhadores perderam emprego.
272 bilhões deixaram de ser investidos pelo Estado brasileiro por conta da Lava Jato. Então, eu tinha a obrigação, e veja, eu não vou parar, só quero fazer um reparo, eu não votei com sangue nos olhos, não. Eu votei sabendo que esse país precisa de paz, esse país precisa de tranquilidade, esse país precisa de muito amor e de muito carinho, esse país precisa de um presidente humanista, de um presidente solidário, de um presidente que tenha a capacidade de ouvir as pessoas para que a gente possa reconstruir o Brasil a partir das necessidades das pessoas mais pobres, das pessoas trabalhadoras e não dos ricos. É isso que me faz estar na luta outra vez, Patrícia. Esse sangue no olho que eu quis me referir, presidente, é na questão de querer dar essa volta por cima e realmente provar a inocência do senhor. Como eu disse, de 17 vitórias já e até agora nenhuma condenação. Essa volta para as ruas, como a gente está vivendo num país realmente com muito ódio, né? As pessoas, totalmente uma política totalmente agitada e a polarização também muito enfatizada. O senhor se preocupa de sair nas ruas e ser chamado de corrupto, como o Bolsonaro é chamado de genocida? O senhor tem essa preocupação em relação a esses extremos? Olha, veja que engraçado, Patrícia. Primeiro, polarização existe em qualquer eleição, em qualquer parte do mundo. Não existe possibilidade de você ter uma disputa eleitoral entre dois ou mais candidatos que não tenha polarização. Qual é a polarização que nós temos no Brasil? Eu polarizei muitas vezes com o Fernando Henrique Cardoso, eu polarizei com o Serra, polarizei com o Alckmin. Nós perdemos 2 e nós ganhamos 4, correto? E toda vez que nós perdemos, nós voltamos para casa e fomos nos preparar para disputar uma outra vitória. As coisas começaram a mudar quando o Aécio foi candidato a presidente, porque ele não estava preparado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da seriedade de ser candidato a presidente do Brasil. Perdeu as eleições e resolveu tentar, ir na justiça, evitar que a Dilma tomasse posse e começar a dizer que a eleição tinha sido deturpada. Bom, pois bem, o que está acontecendo de fato agora? Você tem uma disputa eleitoral, pelo menos na pesquisa, porque a campanha não começou ainda, a campanha só vai começar a partir do ano que vem. Eu ainda não decidi se sou candidato, mas você tem uma pré-polarização entre um candidato que tem uma história de democracia no seu passado e um candidato que representa o fascismo. Não é uma polarização entre dois candidatos, é uma polarização entre a democracia e o fascismo, entre um democrata e um genocida. É isso que está em disputa agora. Eu espero que entre mais candidatos, eu espero que todos os partidos lancem candidatos, que se encontre a terceira via, a quarta via, a sexta via. Quanto mais candidatos, melhor para o povo ter o que escolher. E no final o povo vai escolher um. A escolha do Bolsonaro foi algo atípico na política brasileira. A Lava Jato contribuiu para isso? A Lava Jato não contribuiu, ela foi quase que responsável. Veja a canalice que o Moro fez, liberando aquele vídeo, a delação do Palocci, na semana da eleição. Uma delação mentirosa, forçada, uma delação preparada para que fosse colocada no ar daquele jeito. Então, isso me faz voltar para a política, sendo ou não candidato, Patrícia. A minha inocência é uma questão de honra. Eu dizia antes, não sei se você lembra, quando eu fui prestar o primeiro depoimento para o Moro, eu falei, olha, o senhor está condenado a me condenar porque está permitindo que a notícia vá longe demais. Isso eu disse no meu depoimento. Eu tinha certeza. E aí eu vou ganhar, já ganhei 17 e vou ganhar tantos quantos fizer, porque eu continuo desafiando. Eu desafio qualquer empresário, eu desafio qualquer político, eu desafio qualquer procurador, eu desafio qualquer delegado da Polícia Federal a provar um ilícito na minha vida. Então, a minha tranquilidade é essa. Se eu tivesse culpa, eu teria feito como o político ladrão faz. Ladrão faz delação. As pessoas honestas brigam. E por isso que eu resolvi brigar, e por isso que eu estou aqui, dizendo para você, que eu desafio as pessoas a fazerem qualquer denúncia, porque eu fui educado por uma mulher analfabeta, mas ela deu caráter para os filhos dela, deu dignidade para os filhos delas, e disso eu não abro mão. Antes de partir para um próximo tema, eu queria finalizar a questão Lava Jato. O senhor se encontrou em alguma possibilidade com o juiz Moro depois da saída da cadeia? Teve vontade de dar algum recado que não deu? Vocês se falaram? Existe alguma coisa que está aqui na garganta?
eu não posso dizer o que eu tinha vontade de falar para ele, não é nem permitido falar aqui. Mas o Moro saiu da minha vida. O que eu queria provar, eu provei. Mas ele voltando para o cenário político Ele agora como pode candidato? votar, eu até queria que ele fosse candidato, ele poderia sair candidato, para ver quantos votos ele vai ter, para ver o que ele vai falar nos debates, qual é a proposta que ele tem para o Brasil. Sabe, o Bolsonaro foi uma criatura feita pela imprensa brasileira. A Rede Globo de televisão e a revista Veja produziram o Bolsonaro. Pariram o Bolsonaro, pariram o Moro, e o Moro é dos responsáveis de ter parido o Bolsonaro. Ou seja, a democracia brasileira não merecia o que está acontecendo no Brasil. Então, eu não tenho preocupação com o Moro, não tenho preocupação com os procuradores. Juridicamente, eu vou continuar brigando com eles, porque eu quero derrotá-los na justiça. Agora, a minha preocupação é o seguinte, Patrícia, nós tínhamos acabado com a fome nesse país. A ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Eu estou vendo o povo passando fome. Você anda na rua agora, as pessoas estão com um cartazinho, sabe? Eu preciso de comida, eu estou desempregado, eu era pequeno empresário, eu quebrei. Por favor, eu quero comida. Isso tinha acabado no Brasil. E não são Patrícia. mais moradores de ruas, né? A gente vê que são desempregados nas ruas. São 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas que estão passando fome e mais quase 40 milhões de brasileiros que estão num sistema de insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que não conseguem comer as calorias e as proteínas necessárias. Eu tinha orgulho, de vez em quando eu falo, que eu tinha orgulho quando eu vi o cara. Uma vez eu vi um cara abrir a porta do carro e falar assim para a televisão: eu vou comer picanha. Sabe, eu fico agora, outro dia eu vi uma mulher, sabe, na fila de um açougue em Cuiabá para pegar um osso, para levar para casa. Sabe? Então, esse país tinha mudado, esse país do povo tinha trabalho. Foram 20 milhões de empregos que nós criamos, foram milhões de pessoas que tiveram acesso à conquista da cidadania. Esse país retrocedeu. Então, nós temos mais desmatamento, mais desemprego, sabe? Mais irresponsabilidade no tratamento do Covid-19, que a gente poderia ter evitado metade das mortes, ou um pouco mais da metade das mortes, se nós tivéssemos feito aquilo que uma pessoa decente tem que fazer. O que uma pessoa decente deveria fazer? Deveria ter criado um comitê de crise, ter juntado os cientistas, juntado os governadores, os secretários de saúde, criar um protocolo de informação para a sociedade, comprar as vacinas e aplicar no momento certo. Nós fizemos tudo errado e até hoje o presidente continua mentindo. Até hoje. Porque a preferência do presidente, sabe, o hobby do presidente é mentir. Ele levanta de manhã e conta 4 ou 5 mentiras todo dia. Não tem uma palavra de alento. Um presidente que distribui arma, faz propaganda de arma, quando deveria fazer propaganda de livro, quando deveria fazer propaganda de educação, quando deveria fazer propaganda de ciência e tecnologia, das universidades. Ele não faz. Imagina se a gente não tivesse o SUS nesse país, Patrícia, o que teria acontecido com a pandemia. Inclusive, por falar em pandemia, nós temos um líder que não usa máscara, aglomera, é contra a ciência, faz as motociatas nos estados, não fez uma coordenação adequada entre os governadores para poder chamar para si a responsabilidade da pandemia. Isso porque eu entrevistei vários governadores, como João Dória, como Camilo Santana, aqui do estado do Ceará, Flávio Dino, que todos falam a mesma coisa, essa falta de coordenação, né, do governo federal em chamar prefeitos e governadores para uma única causa, né? Eu queria saber do senhor, se o senhor fosse o presidente da República durante a pandemia, o que o senhor teria feito de diferente que o Bolsonaro não fez? Teria feito tudo diferente e teria feito o que ele não fez, porque ele não fez nada. Veja, primeiro, o presidente da República não acreditou na pandemia. Não acreditando na pandemia significa que ele não acreditava na ciência. Não acreditando na ciência levou ele a começar a dizer que não precisava se preocupar porque era uma gripezinha que só matava alguns velhinhos, que ele, como tinha sido atleta, que ele não ia não ter problema. Começou a chamar de marica quem usava máscara, começou a provocar quem tentava evitar aglomeração, colocou os governadores que começaram a se preocupar com o seu povo, sabe, de inimigos da sociedade brasileira. A coisa só não foi mais grave nesse país porque a gente teve governadores que resolveu comprar briga. Sabe, você pode começar pelo Dória em São Paulo, mas você pega o consórcio do Nordeste, foi uma coisa extraordinária que foi feito nesse país. Os governadores do Nordeste se juntaram e falaram: não chega, nós vamos dar, sabe, um basta nisso, vamos tentar cuidar. E cuidaram. Aqui mesmo no Ceará,
O Camilo enfrentou muitos reacionários que não queriam lockdown, que não queriam que as pessoas ficassem em casa. Mas ninguém assinava o atestado dando garantia de vida para as pessoas. Então, foi a coragem dos governadores, foi a dignidade e a abnegação, sabe, do povo da saúde, do pessoal do SUS, que salvou esse país. Então, o que eu teria feito? Eu teria juntado um comitê científico, eu teria juntado o ministro da Saúde, que entendesse de saúde, não os que ele colocou. Eu tinha chamado o secretário da Saúde dos estados, teríamos constituído um protocolo, teríamos comprado a vacina no tempo certo e teríamos dado a vacina. Nesse país, eu vou lhe contar a história. Em 2010, surgiu o H1N1. Nós, em 3 meses, aplicamos 83 milhões de vacinas. Em 3 meses. Nós já estamos há quase 2 anos da pandemia e ainda não chegamos a 50% das pessoas com a segunda vacina. Porque só a primeira é bom, mas não vale. É preciso tomar a segunda para as pessoas poderem se sentir protegidas. Meu pai morreu sonhando com a segunda dose da vacina. É isso. E mais ainda, hoje já tem suspeita que talvez seja necessário um reforço. Talvez seja necessário a gente tomar a 3ª vacina. Eu, por exemplo, vou tomar todas. Vou tomar todas. Se tiver uma vacina para aplicar na testa e eu souber que ela vai curar, sabe, a possibilidade de eu pegar uma doença, eu vou tomar. Não sei se você leu aquele casal nos Estados Unidos que era contra a vacina, a mulher pegou, o marido pegou, os 2 morreram, deixando 4 filhos. E já no hospital, a mulher falou para o médico, eu quero tomar vacina. O médico falou, agora é tarde. Então é isso, as pessoas têm que entender. Sabe, as pessoas não podem permitir que a ignorância, que o medo, que o ódio tome conta dela. Você tem que tomar a vacina, você tem que usar a máscara. Eu e a Patrícia não estamos usando porque nós estamos a 1,5 metro de distância. Eu vou explicar isso no final. Mas é importante que você se cuide, porque a hora que você pegar o coronavírus, sabe, você pode ser vítima fatal, como quase 600 mil pessoas já tiveram. Então, não vamos ouvir o genocida do Bolsonaro e vamos ouvir, sabe, aqueles que pensam no povo. Vamos ouvir a ciência e vamos nos preparar para enfrentar, porque a gente não sabe aonde isso vai parar. Porque já saiu a tal da cepa indiana, que diz que ela é mais violenta, é mais rápido e que nós precisamos nos cuidar cada vez mais. Presidente, é inquestionável que o senhor é um dos maiores líderes políticos que o país já teve, né? E aos 75 anos está com força e gás aí para continuar a tua luta na política. Dia desses o senhor fez um pedido ao Biden, né, que ele pudesse contribuir e colaborar com o Brasil na questão de doação de vacinas. Ele vai até fazer doação de vacinas, mas colocou o Brasil de fora dessa, né? O senhor acredita que o Brasil ficou de fora por picuinha política, até porque o governo Bolsonaro não conseguiu manter essa relação amistosa com países como os Estados Unidos, porque ele investiu tudo no Trump, ou porque realmente o Brasil tem condições financeiras de continuar vacinando a população? Patrícia, o Brasil tem tamanho, o Brasil tem grandeza para tomar conta das vacinas e comprar as vacinas. Tá? E se não tiver dinheiro, emite dinheiro e compra vacina, não tem problema. O problema é que o Bolsonaro desrespeita a lógica do humanismo. Você veja, ele é um presidente que ninguém quer vê-lo, ninguém convida ele para ir visitar, ninguém quer vir aqui, ninguém quer tirar uma fotografia com ele. Ou seja, ele não é convidado. Eu estava vendo na imprensa agora que ele está mandando um avião para buscar o presidente da Guiné-Bissau, que é igual ele. Ou seja, ele vai mandar buscar o presidente da Guiné-Bissau, sabe, que pensa igual ele, para mostrar que ele tem um aliado. Sabe, a Guiné-Bissau é um país muito pobre da África, que o Brasil deveria estar ajudando economicamente, estar mandando, sabe, tecnologia para lá, estar ajudando na produção agrícola, estar ajudando no desenvolvimento. Não. Ele quer fazer política com um cidadão que é presidente de um país, talvez o mais pobre do mundo, que pensa igual ele. Mas, na opinião do senhor, por que ele insiste em não querer essa diplomacia com parceiros, né, internacionais que pensem diferente dele? Tem gente que gosta de ser ignorante. Tem gente que gosta. Tem gente que sente prazer em falar bobagem. Tem gente que sente prazer em agredir os outros. Tem gente que sente prazer em não acreditar nas coisas que todo mundo acredita. Não tem gente que acredita que a Terra é plana?
O Bolsonaro faz parte dessa turma, apesar de ter o ministro da Ciência e Tecnologia que foi astronauta. Sabe? Então, o Bolsonaro, veja, se você analisar o comportamento do Bolsonaro, por que ele não gosta de dar entrevista para a imprensa? Por que ele gosta? Ele ser o distribuidor de notícias. Porque ele fala o que quer, fala as bobagens que quer, ofende todo mundo, agride todo mundo. Ele não gosta de nordestino, ele não gosta de negro, ele não gosta de mulher, ele não gosta de LGBT, ele não gosta de sindicato, ele não gosta de trabalhador rural, ele não gosta de preservação ambiental. Ou seja, tudo que não pode ser feito, ele faz. Ele quer ser diferente. Essa é a vida desse cidadão. Essa é a vida desse cidadão. É lamentável e deplorável que, num certo momento da história do Brasil, em 2018, o povo brasileiro, tomado por um ódio estimulado por parte dos meios de comunicação neste país, votaram no ódio. Um povo que é pacífico, um povo que é ordeiro, um povo que é trabalhador, um povo que é alegria. O brasileiro é alegria. Ou seja, a coisa que eu acho mais bonita é que o resultado do povo brasileiro, a miscigenação entre índios, negros e europeus, deu essa beleza que somos nós. Deu isso também, ó. Deu essa beleza que somos nós. O meu pai é filho de europeus e a minha mãe filhos de nordestinos com negros. É isso, mas aí deu essa beleza de povo que gosta de cantar, que gosta de dançar, sabe, que gosta essa de mistura, brincar. né? Sabe? Não, agora nós estamos sendo governados por um estimulador do ódio. Presidente, isso precisa parar, Patrícia, isso tem que parar. O senhor sempre teve uma boa relação com chefes importantíssimos, inclusive com Barack Obama, né? Por que o presidente ele insiste em não querer manter essa diplomacia? O senhor já meio que respondeu, mas ele insiste em querer que a verdade dele sempre prevaleça, querendo ir contra tudo e a todos. Isso pode ser positivo para ele, mas o povo brasileiro sofre com isso, né? O senhor teria uma resposta, o que passa na cabeça do líder que faz isso? Patrícia, o Brasil virou chacota lá fora? Virou. O Brasil virou paira. O Brasil virou chacota. O Brasil não é levado a sério em nenhum país do mundo. O que é contraditório com o tempo que eu governava o Brasil, com o tempo que o Fernando Henrique Cardoso governava o Brasil, que o Brasil era respeitado, com o tempo que a Dilma governava o Brasil. Ou seja, nós éramos respeitados. Veja, eu participei de 8, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente do Brasil foi convidado para participar das reuniões do G8. E eu participei de todas as reuniões do G8, eu participei de todas as reuniões do G20, eu visitei mais de 134 países, ou seja, a gente tinha uma relação extraordinária com toda a América Latina, com o Caribe, com a África, com a Ásia, sabe, de uma amizade excepcional com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Índia. Você não precisa brigar com ninguém para ter amizade com outro. O Brasil não tem contencioso internacional. O Brasil não tem contencioso. Quando eu resolvi, por exemplo, abrir a Universidade Unilab, aqui no Ceará, em Redenção, que é a primeira cidade que aboliu a escravidão, o que eu estava querendo fazer era pagar uma dívida histórica de 350 anos de escravidão. Então, como é que você paga? Dando formação para o povo africano, ajudando eles. Sabe? Da mesma forma que nós abrimos a universidade na América Latina. Então, eu acho que esse país... Você sabe que eu fico vendo o Bolsonaro, eu fico imaginando a relação que eu tive com o Tony Blair e com o Gordon Brown, a relação que eu tive com o Sarkozy, com o Chirac, a relação que eu tive com a Angela Merkel, com o Schroeder, a relação que eu tive com o primeiro-ministro Singh da Índia, a relação com o Rujital, a relação com o Putin, com o Medvedev, a relação com a Europa inteira. O Brasil virou protagonista internacional. Sabe o que é ser protagonista internacional? É você ser referência. Quando as pessoas precisam conversar. Quando eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em janeiro de 2003, eu tinha menos de um mês na presidência e o Chávez estava com problema com o Bush. Eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. Falei para o Chávez, não é amigo seu, sou amigo da Venezuela, que a gente vai fortalecer a democracia. Coloquei os Estados Unidos para participar, coloquei a Espanha para participar. Nós criamos o grupo e conseguimos realizar, eu acho que a mais tranquila eleição na Venezuela. E é muito interessante porque os americanos ligavam para o Celso Amorim para discutir o que fazer, como se comportar. E deu tudo certo. Quando você conversa, quando você dialoga, quando você ouve,
Sabe, é tudo mais fácil. E o Brasil é um país que todo mundo gostava do Brasil. Todo mundo gostava do Brasil. E agora nós viramos isso, nós viramos um paira que ninguém quer conversar conosco, ninguém tem vontade de nos convidar para nada, nós não falamos coisa com coisa. O presidente colocou o ministro das Relações Exteriores, que era inimigo de todo mundo. Sabe, então predominou a ignorância. Acho que todo cearense, acho que todo brasileiro sabe o que é, sabe, esse fanático, aquele torcedor fanático do Ceará ou do Fortaleza, que não aceita, sabe, entender nada, mesmo quando o time dele está errado. O Bolsonaro é assim, ele é um fanático. É um fanático. O mundo dele é esse. O mundo dele, ele não tem relação com a sociedade civil, a relação dele é com o militar, ele fazia festa no clube militar, ele jogava bola no clube militar, sabe? Quando é obrigado a conversar com a sociedade civil, quando é obrigado a conversar com o povo, ele não sabe. E eu queria trazer essa realidade para cá, porque se criou a maior crise institucional hoje, né? Ele acabou de protocolar um pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte, que é o Alexandre de Moraes, e também está numa obsessão aí em relação à questão de uma urna eletrônica. O senhor é contra, né, o voto eletrônico. O senhor visualiza aí um possível golpe? O senhor também, uma época, já foi contra o voto eletrônico. Eu queria que o senhor tentasse traçar um raio-x aí do para onde que o país está caminhando com essa crise instalada de forma institucional entre os poderes e essa obsessão que ele tem de não querer entregar a faixa se tiver o voto eletrônico. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Patrícia. É verdade que quando surgiu, há quase 26 anos atrás, o voto eletrônico, eu tinha desconfiança. Mas depois eu fui convencido pela realidade. O fato de eu ter sido eleito presidente da República pelo voto eletrônico é a mais forte razão para eu acreditar na lisura do voto eletrônico. O Bolsonaro não acredita porque ele e os filhos deles devem todos os mandatos deles à urna eletrônica. Por que ele agora resolveu falar de voto impresso? Porque o Bolsonaro quer criar confusão. Ele não sabe viver em clima de normalidade. Ele não sabe. Ele precisa criar caso, ele precisa contar mentira, ele precisa fazer provocação para que ele continue aparecendo e a gente repercutindo as bobagens que ele fala. Na verdade, quem deveria ser empichado não era o Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, ou o Barroso, que ele quer, não. Quem deveria ser o empichado era o Bolsonaro, porque já teve mais de 100 pedidos de impeachment para ele, que não foi colocado em votação pelo Rodrigo Maia, e agora tem um pedido gigante feito por dezenas de Acho que 105 entidades, pedidos. sabe, que o Lira não quer colocar em votação. Então, quem deveria ser empichado era efetivamente o seu Bolsonaro, ou interditado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a quantidade de provocações e ameaças que ele faz todo dia é uma cinta à democracia. Ô, Patrícia, o povo tem que entender que nós precisamos de instituições fortes. O povo tem que entender que a Suprema Corte ela não existe para beneficiar o presidente. Ela existe para fazer com que a Constituição seja cumprida. Por isso que a gente diz que ela é uma espécie de garante da democracia, exigindo que se cumpra a Constituição, que se cumpra a Constituição. O Congresso Nacional é importante no Senado e na Câmara, porque são poderes autônomos, ou seja, isso tem que funcionar como se fosse uma família, de forma harmônica, cada um cumprir a sua função. O que o Bolsonaro faz é não cumprir as suas funções e meter o bedelho nas funções dos outros. Inclusive, nós estamos no 4º ministro de Saúde, no 4º ministro da Educação, que andou falando bobagens, né, semanas atrás, onde crianças com deficiência atrapalham as outras. Eu queria saber da opinião do senhor se essa dança das cadeiras, assim, que sempre acontece nos ministérios do atual governo, mostra um despreparo das pessoas que ele colocou no cargo. E me parece que ele tem um dom de escolher gente errada por lugares errados na hora errada. O ministro da Saúde, o ministro da Educação não falou apenas da loucura de que as crianças com deficiência atrapalham. Também falou que a universidade é para poucos, que não pode ter universidade para muita gente, tem que ser para poucos. Então, ele não consegue acertar porque ele não tem convivência com a sociedade. Veja, ele é um matuto, sabe, que aprendeu tudo que ele aprendeu no curso que ele fez para ser tenente.
Ele não virou capitão. O capitão ele só virou quando ele foi expulso, que quando se aposenta você tem uma graduação maior. Pelo menos tinha. Ou seja, esse é o mundo desse cidadão. Esse é o mundo desse cidadão. Ele é totalmente despreparado. E ele fica procurando frase de efeito para pegar manchete. Sabe, ele tem uma indústria de mentira, da fake news, ele tem uma indústria, é uma indústria de mentira que ele tem, sabe, que conta 5 mentiras por dia. E o senhor foi vítima essa semana, né, que fizeram uma fala do senhor como se o senhor tivesse alcoolizado, né? Como que o senhor lida com as fake news? Veja, na verdade, o meu pessoal que trabalha comigo dá mais importância para isso do que eu. Sinceramente, tenho coisa mais séria para me preocupar, sabe? Eu não posso ficar vendo o celular para saber o que o Bolsonaro falou de mim. Eu estou preocupado, é o seguinte, primeiro nós temos que garantir a segunda dose da vacina para todo mundo. Segundo, a gente tem que garantir um Bolsa Família de R$600 para garantir que as pessoas possam viver com mínimo de dignidade. Terceiro, a gente tem que fazer, sabe, esse país gerar emprego, e não vai gerar emprego criando emprego para isso, emprego para mulher, emprego para criança. Não, emprego significa crescimento econômico. Quando o país estiver crescendo, quando as empresas estiverem investindo, a gente vai ter milhões de empregos, porque foi assim que nós fizemos. O senhor acha que essa retomada pode vir logo? Deixa eu te contar, no meu tempo da presidência, você está lembrada que com a crise do Lehman Brothers, eu disse, olha, aqui no Brasil vai ter uma marolinha essa onda. Ela pode chegar, mas ela vai acabar logo. O Brasil foi o último país a ter a crise e foi o primeiro a sair da crise. Enquanto a Europa, sabe, desempregou 100 milhões de pessoas, nós aqui no Brasil queremos 20 milhões de empregos formais. Nós aqui no Brasil legalizamos o direito da mulher empregada doméstica, ter direito a salário mínimo, ter direito a férias, ter direito a 13º, ter jornada de trabalho. Ou seja, nós aqui produzimos o direito do pequeno produtor rural, ter garantia de que ia vender o seu produto. Aprovamos uma lei que 30% da merenda escolar teria que ser comprado do pequeno produtor do interior para que a cidade tivesse um dinamismo econômico próprio. Tudo isso, Patrícia, está desmontado. Mas o senhor acredita numa retomada rápida da economia nos próximos anos? Acredito. Eu tenho dito todo dia o seguinte, tem uma coisa fácil para resolver e eu faço questão de falar. A solução do Brasil é simples. Primeiro, você tem que colocar o povo pobre no orçamento. Quando você for fazer o orçamento, você precisa começar discutindo o seguinte, qual é a parte do povo pobre nesse orçamento? Você tem a parte do Itamaraty, a parte das Forças Armadas, a parte da saúde, qual é a parte do povo pobre? Então, você tem que colocar o pobre no orçamento. E, em contrapartida, você tem que colocar o rico no imposto de renda, porque rico não paga imposto de renda nesse país. Quem paga imposto de renda é você que recebe salário e é descontado na fonte. Porque o rico não paga dividendo, não paga sobre lucros, ou seja... Então, é um país em que o pobre paga mais imposto de renda do que o rico. Proporcionalmente, quando uma dona de casa vai no supermercado comprar um produto e atrás dela vai o presidente do Banco Itaú, ou seja, o imposto que o Banco Itaú paga sobre aquele produto é o mesmo que paga uma pessoa que ganha R$1.000. Se você ganha 7 mil por mês e um cara ganha 700 mil reais, proporcionalmente, quem ganha 7 paga mais do que o cara que ganha 700. É isso que nós temos que mudar no país. E é por isso que eu estou viajando o Brasil, conversando com todo mundo. Eu não escolho o partido para conversar. Eu estou conversando com todo mundo, quero conversar. Eu quero sentir como é que está a pulsação emocional desse país. Eu quero sentir se as pessoas estão preocupadas em cuidar do país. Se as pessoas estão preocupadas em cuidar do povo. Sabe, eu fico discutindo, eu fico vendo as pessoas discutir muito, porque é preciso espaço fiscal para ele, é preciso espaço fiscal para aquilo, não tem dinheiro para fazer, tem lei da responsabilidade. Você veja que o Biden, ele já largou a base monetária dele mais de 5 trilhões de dólares para tentar resolver o problema do povo. Aqui no Brasil a gente poderia ter feito o mesmo, Patrícia. Sabe, esse país tem que pensar um pouco no povo. Esse país tem que pensar que nós só seremos um país grande e soberano quando esse povo estiver estudando, quando esse povo estiver comendo, quando esse povo estiver trabalhando, quando esse povo estiver lendo, quando esse povo for tratado com respeito. É isso que nós precisamos fazer no Brasil. Aqui no Ceará, o senhor já conseguiu desenhar um palanque? Porque o governador Camilo Santana está bem dividido, né? Porque ele deve respeito aos Ferreira Gomes, o senhor e o Ciro Gomes não estão conseguindo se entender aí para uma parceria eleitoral. Como que está esse cenário aqui? Eu sei que o senhor andou conversando com algumas pessoas. Primeiro, veja, eu acho que o companheiro Camilo
ele tem que tratar os Gomes com muito respeito, porque ele tem uma relação histórica, sabe? O Camilo disse para todo mundo que ele deve, o fato dele chegar a governador, a relação dele com o Cid, que bancou a candidatura dele. Então, você não rompe uma amizade dessas. É importante manter essa relação de amizade, essa relação de respeito, mesmo quando, em determinado momento, você tem divergência política. Sabe? Então, eu acho que o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: a gente pode fazer campanha política, você não tem que romper sua relação com ninguém, você pode, em determinado momento, dizer, olha, eu não vou votar nisso, eu vou votar naquilo, o meu candidato é esse, não é aquele. Você pode até dizer isso. Sabe, eu estou muito à vontade, porque quando o Camilo foi candidato a primeira vez, o Eunício era candidato, e o Eunício era a base de sustentação do governo da Dilma, e a gente decidiu não vir ao Ceará fazer campanha. Sabe? E, obviamente, que eu sei que o Camilo ficou chateado. Mas, até hoje, a gente mantém uma relação leal, uma relação decente, digna, e essa relação tem que continuar. Eu acho que o Camilo tem que manter a relação dele com o Gomes, sabe? E não tem que haver rompimento, tem que haver, sabe, conversa, e se for precisar ter posições diferentes, que se tenha. Tem muita gente que pergunta, mas o Ciro está atacando o Lula. Deixa eu te falar uma coisa, Patrícia. Veja, eu fico imaginando se eu fosse o Ciro. Eu fico imaginando se eu fosse o Ciro e ele fosse o Lula. E ele tivesse 40% de voto, 45%, 39%, e eu tivesse só 5%. Em quem que eu ia bater? Eu não ia bater no cara que está atrás de mim, que tem 1. Eu ia bater no cara que está na frente, é assim. É assim. O Ceará, ele está doido para derrotar o Fortaleza, para o Fortaleza cair mais pontos e ele subir mais pontos. O Ciro tem que bater em quem está na frente dele, eu acho normal. E não penso que eu vou ficar com raiva, não. Sabe? De vez em quando o Ciro fica mais virulento, ou seja, mas você pode ficar certa que você vai ver essa campanha até o final, você não vai me ver agredir qualquer candidato. Sabe? A única coisa que eu vou dizer e repetir, porque é preciso o povo saber, é que o Bolsonaro não era um ser humano normal, ele é um genocida. Porque tem guerras que matou menos gente do que gente que morreu aqui no Brasil por falta de cuidado do governo federal, por falta de respeito à ciência e por falta de ser um negacionista. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, mas eu preciso pelo menos fazer mais umas 3 perguntinhas aqui. Estou à disposição. O governo Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, está no olho do furacão por conta da CPI da Covid, né? Onde ele mesmo está sendo acusado de envolvimento aí em corrupção em compra de vacinas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da CPI da Covid, se o senhor acredita que está caminhando para um desfecho, para se mostrar a verdade do que realmente aconteceu, E outra, se o senhor acredita que é o clã do Bolsonaro e os militares que comandam a presidência no lugar do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro não preside o país, Patrícia. O Bolsonaro não preside o país. Essa é a verdade nua e crua. Quem preside o país é, de um lado, os militares que estão no governo dele e, de outro lado, o Guedes. Ele não governa o país. Aliás, ele não sabe o que é governar. Então, eu penso que o fato dele estar na CPI, a CPI está cumprindo um papel muito importante. Qual é a anormalidade na CPI, Patrícia? A anormalidade na CPI é que está se criando a República da Mentira. Todo mundo que vai lá, vai na Suprema Corte, consegue uma procuração, sabe, para não dizer a verdade e fica mentindo. Então, de repente, você vê um cidadão que foi general 4 estrelas, sabe, o ministro da Saúde que não entende nada, foi lá para mentir. De repente, você vê uma quantidade de pessoas que pareciam sérias aos olhos da sociedade que vão lá para mentir. De repente, você vê médicos importantes que você respeitava que vão lá para mentir, com a maior disfarçatez. Agora, eu acho que a CPI já tem material suficiente para pedir o impeachment do Bolsonaro e para pedir a prisão de muita gente. Ele pode ser condenado fora por crime contra a humanidade? Olha, eu acho que em algum momento, essa é uma previsão minha, eu acho que em algum momento o Bolsonaro vai ter dificuldade de sair do Brasil, porque eu acho que ele vai cair nas garras de algum tribunal internacional, porque o que ele fez aqui nesse país foi genocídio. Tá? Ou seja, o desrespeito dele, a negação dele à ciência, não é negar um médico, é que ele nega as decisões da Organização Mundial da Saúde. Ele nega o que a ciência do mundo inteiro está dizendo. Ou seja, ele deveria estar orientando as pessoas a se cuidarem.
Ele deveria estar orientando todo dia, levantar de manhã e falar, gente, vamos tomar vacina, gente, vamos utilizar máscara, gente, vamos evitar aglomeração, gente. Ele não faz isso. Então, eu acho que em algum momento ele pode cair, em algum momento ele pode cair nas mãos, sabe, do Tribunal Internacional, como o Pinochet. Ele pode. Então, ele tem que se cuidar. Por isso é que ele tem medo. Outro dia eu disse que a perspectiva que eu tenho é que o Bolsonaro ele age como se fosse um cidadão que está assustado, porque ele sabe que quando ele deixar a presidência, ele pode ter muito processo e ser preso. Ele e os filhos dele. E ele, então, fica tentando proteger, sabe? Fica estabelecendo sigilo de 100 anos. Que maluquice! Estabelecer sigilo para o Pazuello de 100 anos, para os filhos dele de 100 anos. Então, eu acho que o Bolsonaro está na contramão daquilo que a sociedade espera de um presidente. Uma pessoa humanista, uma pessoa, sabe, que fale de paz, que fale de amor, que fale de solidariedade, sabe? Fale de fraternidade, e não um presidente que só fala de ódio, só fala de mentira, só faz provocação. Ele quer processar não sei quem, quer processar não sei quem, quer processar não sei quem, ele não acredita. Sabe? É uma pessoa, sabe, violenta, sabe, do ponto de vista do seu procedimento dioturno. Ele não tem uma lógica, sabe, de civilidade. Ele me parece que não tem uma lógica de humanista. Tudo nele é para a pregação do ódio, estimular a briga, estimular a divergência, estimular a mentira. Sabe? É tudo que ele faz. E eu acho que o povo está cansando disso. Porque enquanto ele mente, e como uma picanha com os fazendeiros custou R$1.200 uma picanha, sabe? O povo está comendo pé de frango, o povo está comendo osso no açougue, o povo está passando fome. É isso. Essa é a diferença, sabe, entre o que está em disputa no Brasil hoje. Eu estou finalizando, presidente. Primeiro eu queria saber como está a saúde do senhor. Há 10 anos o senhor foi um paciente oncológico. Eu perdi o meu pai esse ano, vítima de um tumor cerebral gravíssimo, e sonhando com a segunda dose da vacina, porque a administração da pandemia não colocou também esses pacientes oncológicos como prioridade, né, na dose da vacina. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, acabou de ser vetada uma PL, onde um dos maiores oncologistas do país, o Fernando Maluf, com parcerias, né, tratava de trazer as medicações de quimioterapia oral através dos planos de saúde, porque hoje os pacientes oncológicos eles precisam entrar na justiça para pedir essa medicação, e o presidente Jair Bolsonaro ele vetou, falando que ele seria acusado de improbidade administrativa. Se o senhor fosse o presidente da República numa situação dessa, o senhor teria vetado uma PL tão importante, já que o câncer é o que mais mata hoje no país? O Bolsonaro mentiu outra vez para vetar. Ele vetou possivelmente porque ele foi atender os planos de saúde. Porque ele poderia ter atendido o Congresso que aprovou o projeto de lei, e a culpa não é do presidente. O projeto de lei aprovou, foi aprovado por maioria, ele simplesmente sancionou. É assim que se faz. Você pode vetar um projeto que tem uma discordância, que divide os deputados, divide o senador, sabe? Assim, a votação é 50-49, é 30-29, ou seja, você pode vetar e corrigir esse projeto de lei. Mas quando as coisas são aprovadas com normalidade, a melhor coisa do mundo é o presidente, sabe, sancionar. Ele não vetou, sabe, com medo de processo, ele vetou para atender os interesses dos planos de saúde nesse país. O senhor está bem de saúde? Estou bem. Para fazer essa corrida, eu sei que o senhor gosta do braço a braço, corpo a corpo, olho no olho. Ô, Patrícia, graças a Deus, veja, eu tento me cuidar. Eu tenho 75 anos de idade, eu tenho saúde, de vez em quando eu falo que eu tenho energia de 30, sabe? Porque é o seguinte, eu não sinto o peso da idade. Não sinto o peso da idade. O senhor se cuida. Eu, sinceramente, sabe, o pessoal que trabalha comigo sofre para me acompanhar nas minhas atividades. Essa viagem para o Nordeste mesmo, nós levantamos todo dia às 6 horas da manhã e vamos dormir todo dia entre meia-noite e 1 hora da manhã. Todo dia. Presidente, eu acho que, para a gente finalizar essa entrevista com chave de ouro, muitos telespectadores e ouvintes que vão acompanhar a gente através das plataformas digitais do Grupo Cidade de Comunicação, da Rádio Jovem Pan, do Grupo Cidade de Comunicação, filiada aqui à TV Record,
tem a curiosidade de saber os 580 dias em cárcere, né? O senhor chorou, o senhor leu a Bíblia, o senhor ouviu música, o senhor teve raiva, o senhor teve 3 grandes perdas dentro da cadeia, que foi uma companheira de vida inteira, de um netinho e do seu irmão mais velho. Eu queria entender a pessoa Lula, dentro da cadeia, o que ele sentiu? Ele planejou vingança? Ele guardou rancor? O que ele fez dentro da cadeia? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu comecei essa entrevista dizendo que a minha prisão foi uma provação. Talvez tenha sido uma coisa de Deus para saber se eu teria a capacidade ou não de resistir. O dia que eu cheguei na Polícia Federal, que eu cheguei com a minha mala, o carcereiro foi pedir para mim tirar o calção, tirar o cordão do meu shorts, tirar o cadastro do sapato. De medo que o senhor fosse se matar. Aí eu falei para ele, escuta aqui, ô companheiro, você acha que eu vou me matar? Você acha que eu vim aqui para... Eu vim aqui para provar, sabe, que a Polícia Federal, que o Ministério Público, que os juízes Moro são mentirosos. E eu preciso estar vivo, cara. Pode ficar tranquilo que eu não vou me matar. E eu me dotei, sabe, eu tomei uma decisão que era o seguinte, eu não posso fraquejar. Se eu fraquejar aqui dentro, significa que eles me venceram. Mas o senhor chorou Então, alguma vez? Chorei. Eu pensava na minha família, eu pensava nos companheiros. Agora, o que me deu força, Patrícia? O que me deu força? Na verdade, nunca tinha acontecido na história da humanidade uma vigília que ficaram 580 dias na porta da Polícia Federal, gente que veio do Brasil inteiro, gente que veio do exterior, todo santo dia gritando bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, enfrentando a Polícia Federal, que às vezes tinha um delegado maluco lá, que agora parece que se matou, que provocava eles, os vizinhos que não queriam que ficasse lá. O senhor era bem tratado dentro do cárcere? Eu era bem tratado. Eu era bem tratado, veja, porque é o seguinte, eu tinha tanta convicção do que eu ia fazer, eu tinha tanta convicção de que eu ia vencer essa batalha, que eu então falei, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar... Adoecer. Eu não posso ficar com raiva, não posso ficar doente, eu tenho que ficar inteiro. Então, li muito. O que o senhor leu? Sabe, li muito sobre a história, sabe, da África, muito sobre a escravidão no Brasil, sabe, que é uma coisa... E li outras biografias também, que eu adoro ler biografia. Ou seja, e isso me fez viver. As pessoas iam lá me visitar, padres, pastores, advogados, e às vezes as pessoas chegavam lá querendo chorar. E eu falava, não, aqui não é para chorar, não. Aqui é o seguinte, você tem que sair daqui de cabeça erguida, porque eu estou bem. E como o senhor encarou as perdas dentro da cadeia? Olha, é muito duro. A coisa que eu tenho mais mágoa pessoal, é que quando o meu irmão, o Vavá, morreu, ele era o mais velho dos meus irmãos vivos. E ele era uma espécie de patriarca assim, da família, era o cara que cuidava de todo mundo. Não deixaram o senhor ir? E aí eu queria ir no enterro dele. E aí levaram para o Supremo Tribunal Federal e teve uma decisão esdrúxula. Ou seja, eu não poderia ir até a casa do meu irmão. Mas o morto poderia visitar o senhor? Eu só poderia ir até o segundo exército lá em São Paulo, e o morto saía de São Bernardo, o morto ia me visitar. Para ir até o senhor, eu lembro e não disso. podia tirar fotografia. Aí eu achei que era provocação demais para o meu irmão. Em respeito ao meu irmão, memória. eu tomei a decisão de não ir. Mas tudo isso, sabe que essas coisas, Patrícia, é importante para a gente ficar mais forte, sabe? Eu estou mais calejado. Eu pensei muito nos governos que eu fiz, eu pensei muito no que aconteceu com a Dilma, sabe? Um dos dias mais sofridos foi o dia que eu tive que escrever a carta, o dia que o Barroso decidiu que eu estava inelegível. Eu estava certo que eu ia conquistar o direito de ser candidato, mesmo estando na cadeia, mas aí o Barroso tomou aquela decisão, contrariando uma decisão da ONU, uma decisão das Nações Unidas que tinha dito que eu poderia ser candidato. Aí eu comecei a pensar, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar querendo me vingar, aí eu não vou viver bem. Então é o seguinte, pense num ser humano que está com a consciência tranquila. Pense num ser humano que tem clareza das coisas que tem que fazer nesse país. Sou eu. E por isso eu me cuido. A gente tem que finalizar, presidente, eu vou respeitar esse pedido até estou abusando da boa vontade da equipe do senhor, viu? Porque como o senhor fala tão gostoso, a conversa vai indo e vai fluindo. Mas no dia da morte do netinho do senhor, um dos filhos do presidente Bolsonaro foi até as redes sociais dizendo que aquele dia teria sido uma notícia mais
boa que ele tinha recebido naquele dia, o que chocou todo mundo, independente de partido, de militância política. Como que o senhor recebeu essa situação? Não, gente, até hoje eu quando a me arrepio. quando a minha mulher chegou no hospital com AVC, teve médico que ficou tuitando, sabe, que era melhor que ela morresse. Ou seja, esses caras não são humanos, esses caras não têm sentimento, esses caras não têm coração. Eu vou lhe contar uma história que o povo precisava saber. O que é o bolsonarismo? O Bolsonaro colocou o filho, o vereador, para disputar com a mãe. Imagina o caráter do pai e o caráter do filho. Primeiro, o caráter do pai de mandar o filho disputar com a mãe. Segundo, o filho aceitar. E sabe qual era o discurso do Bolsonaro? Na minha família só sobrevivem os mais fortes. E o filho foi e derrotou a mãe. Quer dizer, esse tipo de gente não existe na cabeça honesta do povo brasileiro. Esse tipo de gente não poderia estar ocupando o espaço que estão ocupando. Mas isso entristeceu o senhor? Isso entristeceu o senhor? Lógico que entristeceu. Eu fico imaginando se alguém pedisse para mim brigar com a minha mãe. Eu fico imaginando, porque mãe é uma coisa sagrada. Ô, gente, mãe é uma coisa sagrada. Não tem nada mais importante na face da terra para nós do que a mãe. Presidente, para finalizar, de verdade, como que está o seu coração? Eu sei que agora o senhor tem um reduto aqui no Ceará, que o senhor traz a Janja para poder namorar. Não, eu não tenho reduto, não. Eu não tenho reduto. Me contaram que o senhor está namorando à luz da lua cheia. Não, normalmente o PT, essa é uma denúncia minha pública ao PT. Normalmente o PT, quando marca a minha agenda, o PT não pensa em ladeira, é só reunião. Graças a Deus aqui nós conseguimos deixar um domingo livre. E aí o meu companheiro Camilo me convidou, eu fui na casa dele, passei um dia maravilhoso lá em Redonda, tomei um banho de mar, fazia anos que eu não tomava um banho de mar, comi peixe, comi caranguejo, sabe? Então foi bom. Que bom. Presidente Lula, muito obrigada pela entrevista do senhor. O senhor sempre muito simpático, muito acessível. Para mim sempre, imagina, é uma honra, né, poder receber o senhor aqui e ser representante aí do Grupo Cidade de Comunicação e de todas as nossas plataformas da TV, Obrigado de rádio e você, do portal. Patrícia. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado aos telespectadores, sabe, da Record, obrigado aos ouvintes da Jovem Pan. E eu espero que eu tenha mais chance de poder falar com você para a gente poder melhor se comunicar com o povo do Ceará. Muito obrigada.